Tá fraco. Boa noite, graça e paz. Melhorou um pouquinho. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Que bom, graças a Deus. Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta a vocês, tá? Não precisa me responder, só preste atenção na pergunta. Tem alguém aqui passando por alguma tempestade na sua vida? Eita, meu Deus do céu. Só eu, só? Não precisa responder, não. Eu só queria começar aqui dizendo o seguinte: se a resposta é sim, Deus tem uma palavra para a tua vida hoje. Você crê nisso? Se a resposta é não, que bom. Mas eu também quero dizer para você que Deus está contando com você para cooperar com quem está passando por alguma tempestade. Amém? Então essa palavra é para todos nós. Você crê nisso? Amém? Bom, eu só queria, antes de abrir um texto base aqui para a gente conversar, eu quero dizer para você o seguinte: que tempestades são essas? Porque pode ficar muito vago. Você está passando por uma tempestade? O que é isso? Bom, são aquelas circunstâncias inesperadas, indesejadas, algo que a gente não gostaria que acontecesse, situações que fogem ao nosso poder de controlar, de administrar, e são vistas como um problema. Eu tenho brincado com os irmãos assim: e aí, meu querido, minha querida, está tudo bem? Tirando os problemas, está tudo bom. E isso é uma realidade, né? Se tirar o problema, está tudo bem, não é isso? Mas essas tempestades são uma realidade na vida de todo aquele que ama Jesus Cristo. Bom, geralmente essas tempestades, elas se apresentam como aquele parecer médico que foi assim, te alcançou, né, como uma doença que você não estava esperando, estava tudo bem e de repente, meu Deus, isso é muito sério. Ou como aquele desemprego inesperado, você acabou de assinar de repente uma rescisão e está pensando assim: como que eu vou suprir agora a minha família? Como é que eu vou pagar meus boletos? Ou, de repente, por um conflito relacional, alguém que você ama muito e de repente você entrou num conflito, numa rota de conflito com essa pessoa. Eu te digo, se você hoje está ofendido com alguém, muito ofendido com alguém, eu quero dizer para você que você ama muito essa pessoa, porque na proporção da tua ofensa é a proporção que você ama essa pessoa. Se você, em algum momento, essa pessoa, ela não é tão importante para você, qualquer tipo de ofensa não vai fazer tanta diferença. Mas eu quero dizer para você, a tempestade, ela se apresenta às vezes também como um conflito relacional. Ela se apresenta também às vezes como um conflito de identidade. E às vezes você está pensando assim: cara, eu não sei nem mais quem eu sou. Ou até um conflito existencial: eu acho melhor morrer, porque viver dessa forma, nesse conflito, para mim não dá mais. E é com base nesse contexto que eu quero abrir um texto com você em Marcos, capítulo 4, de 35 ao 41. Essas tempestades, elas vêm para todos. Isaías já profetizou lá em Isaías 43, 2, dizendo: quando passardes pelas águas, não é se passardes, é quando passardes. Tá bom? Então, em algum momento, todos nós aqui, você que nos acompanha pela internet, em algum momento, alguma tempestade ela vai alcançar. Mas calma, tem de bom ânimo. Amém? E também quero falar sobre a tempestade, que ela pode ser muito pedagógica para nós. Dependendo da tua perspectiva sobre essa tempestade, você pode aprender muito da parte de Jesus Cristo. Você diz amém ou não? Porque Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, então eu queria, com essa introdução, te fazer de novo essa pergunta: alguém aqui passa por tempestades? Às vezes sim, né? Então vamos ao texto. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, de 35 ao 41. Naquele dia,
sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Eu vou repetir isso. Olha o que saiu da boca de Cristo, gravem isso. Passemos para outra margem. E eles, os discípulos, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava para encher-se de água. Jesus, que estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse, Jesus agora falando com os discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, meus irmãos, o contexto desse texto aqui é que Jesus, ele passou o dia ensinando para uma grande multidão. A Bíblia diz aqui que já era tarde. E de repente, ele chega para os discípulos dele e fala assim, passemos para outra margem. Interessante entender que Jesus ele estava dentro de um barco, ensinando, ele usou uma estratégia que era ficar num barco e toda aquela multidão estava na orla, para que todos pudessem ter acesso àquilo que saía da boca dele. E ele ficou todo o dia ali, ensinando através de parábolas aquela multidão, ensinando seus princípios, ensinando sobre o reino de Deus. E de repente, ele fala assim, vamos para outra margem. Que margem é essa? Ali eles estavam no mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago de água doce, com mais ou menos 19 quilômetros de extensão. Pouco assim comparado talvez aqui à nossa lagoa de Araruama. Geralmente calma, geralmente águas tranquilas, mas eles precisavam ir para o outro lado, porque lá eles encontrariam um homem que estava cheio de demônios, e que esse homem precisava ser liberto. E esse homem, ele foi liberto, e ele foi nada mais, nada menos que um missionário maravilhoso, porque ele foi a Decápolis, ele foi pregar o evangelho do reino a 10 cidades. Então tinha uma missão lá do outro lado. Mas ele chega para os discípulos e ele fala: vamos para outra margem. E os discípulos despedem a multidão, entram no barco e vão. E de repente, no meio daquele trajeto, o que acontece? Uma tempestade. Bom, Jesus, ele, na minha ótica, tá, meus irmãos, gerou uma excelente oportunidade de colocar na prática o que ele passou o dia todo ali na teoria. Foi uma excelente oportunidade daqueles discípulos experimentarem de verdade os princípios que estavam sendo ministrados pelo próprio mestre. Um teste, uma prova. E essa história, como a gente leu aqui, ela é marcada por 3 perguntas. Eu não sei se você observou. Eu queria voltar nesse texto e aí vocês vão perceber ali que existem 3 perguntas. E eu quero me ater a essas 3 perguntas. Porque eu creio que na resposta a essas 3 perguntas, Deus quer trazer paz ao teu coração. Se você está aqui, está em tempestade, Deus hoje quer trazer paz ao teu coração. Você crê nisso? Então eu queria voltar nesse texto contigo e mais uma vez ler ele. Diz assim, naquele dia, agora lembre de todo o contexto que eu expliquei. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água. E Jesus na polpa, dormindo sobre o travesseiro.
Eles o despertaram e disseram, primeira pergunta, mestre, não te importa que pereçamos, ou que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar, acalma-te, emudece, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, segunda pergunta, agora a pergunta de Jesus para os discípulos, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, terceira pergunta, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? São três perguntas que eu quero conversar com vocês aqui. A primeira, como a gente já descreveu, diz assim, mestre, não te importa que pereçamos? Queridos, geralmente essa é a minha reação e essa é a tua reação quando a gente está numa tempestade. O problema chega e dentro dos nossos recursos a gente não vê saída. E aí representa essa reação natural que às vezes a gente tem. Tempestade, meus irmãos, é até previsto para quem desobedece a Deus, para quem anda num trilho na contramão de Deus. Primo, em que você se baseia? Eu me baseio em vários textos da Escritura, mas eu podia destacar para vocês o profeta Jonas, por exemplo. Alguém que foi destacado para ir para uma cidade e pregar, para a cidade de Nínive. E o que ele fez? Pegou um caminho ao contrário. Já no versículo, no primeiro capítulo daquele livro, no versículo 4, diz assim, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. É mais compreensível para a nossa mente quando um revés desse vem sobre a nossa vida, mas a gente está consciente que a gente está numa rota de rebelião contra Deus, na contramão de Deus, fora de um comando, desobedecendo um comando claro, um princípio claro de Deus. Para nós é mais compreensível. Mas aqui nesse texto, isso não é uma realidade. Aqui no texto, ir para a outra margem foi ideia de quem? Vocês lembram? Dos discípulos? De quem? Foi ideia de Jesus. O próprio Deus encarnado nessa terra. Aquele que conhece todas as coisas. Aquele que fez inclusive aquele lago. Aquele que conhece o tempo. Que conhece as estações. Sim, foi ideia de Jesus. Foi ele que falou, passemos para outra margem. Meus irmãos, eu já vi muitas vezes, tá? Muitas vezes, inclusive na minha vida, Deus proporcionando circunstâncias para me quebrantar, para abrir os meus olhos, para me trazer para o centro da vontade dEle. Já vi muito, mas, como eu disse para vocês, aqui nesse texto, aqueles discípulos não estavam num caminho de desobediência. E isso eu imagino que gera uma crise naqueles discípulos. Eles obedeceram tão simplesmente que o mestre falou. E para piorar essa crise, existia um senso de urgência. Por quê? A água estava invadindo o barco, já tinha água no barco, e os pescadores de plantão aí me socorrem, mas se um barco tiver água e a gente não tirar, o que vai acontecer? Vai afundar. Então havia uma urgência. E no meio daquela urgência, quando a gente olha aqui para aquele que liberou aquele comando, o que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Dormindo. Uma pessoa que está dormindo, ela não vai ter reação, ela vai demorar para tomar uma atitude, inclusive ela vai ficar em silêncio. Exceto aqueles que roncam, vai ficar em silêncio. Não é verdade? Então, para piorar a crise dos discípulos, eles estavam obedecendo,
E aquele que liberou aquele comando, no meio daquele caos, estava dormindo. Meus irmãos, no meio disso tudo, a minha reação e a tua reação é muito parecida com esses discípulos. Talvez se nós estivéssemos lá, ao invés de falar assim, mestre, não importa que pereçamos, eu não sei qual é o teu temperamento, mas talvez você falaria assim, ó, meu filho, vamos lá, você que me botou nessa furada, vai ficar aí dormindo? Como é que é? Não é assim? Essa nossa reação no meio da tempestade? Possivelmente aqueles discípulos estavam assim, ó, falando assim, isso é injusto. Estou aqui obedecendo. Estou aqui buscando fazer a vontade de Jesus. Olha, meus amados, o que falar de José do Egito? Aquele homem, ele tinha motivos de sobra para ser um homem amargurado. Foi vendido pelos irmãos, chegou numa terra estranha, foi envolvido lá numa trama com a mulher de Potifar, parou no calabouço, ficou lá, só que Deus, em algum momento, com aquela injustiça, ele tinha um plano. E no final do livro, você vai ver aquele homem alimentando todo o mundo antigo com o princípio que ele liberou. É verdade ou não é? Então, para onde os nossos olhos olham como injustiça, muitas das vezes Cristo vê como provisão, como um plano futuro que a gente não entende. E aqui foi a mesma coisa. Então, cuidado na tempestade, para o teu coração não se exaltar. Outra coisa interessante também é que aqui na tempestade, essa dormida, aquela soneca de Jesus ali, que gerava essa questão dessa improdutividade de Jesus, dessa falta de reação de Jesus, esse silêncio de Jesus, isso pode gerou nos discípulos ali impaciência. E essa impaciência, ela me remete a Jó, um homem que passou, talvez, por vários sofrimentos que a gente aqui nem imagina. Está registrado lá no livro. Mas perdeu filho, perdeu casa, a mulher, né, botou ele numa condição ruim também. Aí chegaram os amigos para consolar e acusaram ele. Por várias vezes ele clamou ao Senhor, ele só escutava o eco da própria voz. Silêncio absoluto de Deus, no meio daquela tempestade. Até o dia que Jó falou o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive. É o ponto que Deus queria chegar com Jó. A partir daí Deus rompe o silêncio, começa a não só falar de novo com Jó, mas restitui, e a Bíblia diz que o último estado de Jó era muito melhor do que o primeiro. Então, quando a gente pensa na nossa ótica, para nós é silêncio, para Cristo é oportunidade de crescimento. Só que às vezes a gente não enxerga isso. Outra circunstância interessante, ainda nessa primeira pergunta, é aquela incompreensão dos discípulos no meio da tempestade. Nós, amados, somos muito imediatistas. Ainda mais na era que a gente vive hoje pela internet. Somos muito para ontem. E aí, se eu olho para isso, eu lembro de Lázaro. Alguém foi lá chamar Jesus. Lázaro era amigo de Cristo. Ele gostava, ele amava aquela pessoa. E alguém foi lá, levou um dia para ir lá chamar Jesus. E ele falou o seguinte: essa enfermidade é para a glória de Deus. E Jesus não foi. E aquele retardo de Cristo talvez nos causa-se muito incômodo. Como que Jesus não foi lá para salvar o amigo dele? E de repente, queridos, Jesus demora 4 dias para ir lá e Lázaro já está morto. Mas talvez o que a gente não saiba era aquela crença que havia entre os rabinos, que qualquer defunto poderia ser ressuscitado até o 3º dia. A partir do 4º, não. Só Deus para fazer um milagre. E aí ele esperou o 4º dia
para que houvesse um milagre e para que o nome de Jesus fosse glorificado ali no meio de judeus. Então aquilo que para nós é um atraso, para Deus, queridos, é uma estratégia. Só que no meio da tempestade, os nossos olhos, os nossos óculos estão embaçados para isso. Nós estamos envolvidos sentimentalmente, nós estamos desesperados, tem água entrando no barco. Sim ou não? Sim ou não? Mas o sábio conhece o tempo e o modo. Deus tem resposta para a tua crise hoje. Deus tem resposta para a sua tempestade hoje. Amém? A segunda pergunta também me chama muita atenção, porque Jesus, ele se desperta, ele faz cessar aquela tempestade toda, acalma, volta a ser aquele mar. É mar de quê, Guto? Mar de almirante, né, que chama, né? Mar de almirante? Mar de almirante, aquela coisa lisinha. Mas ele olha para os discípulos e ele pergunta: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Por que essa pergunta de Jesus? Por que essa repreensão de Cristo em relação aos discípulos? Não seria tão normal isso? Queridos, após acalmar essa tempestade e produzir essa bonança, foi a pergunta que Jesus fez aos discípulos. A gente lembra que Jesus, ele passou o dia todo ensinando princípios, ensinando verdades. Chegou naquela hora, foi o teste. Imagina que aqueles princípios, aquelas verdades, continham ali a oportunidade de confiar, a oportunidade de descansar no Senhor, a oportunidade da paz em Cristo, todo naqueles princípios, naquelas parábolas, estava tudo ali. E chegou a hora da tempestade. Foi a hora de colocar em prática tudo que se ouviu. Todas as verdades, todos os mandamentos. E aí, queridos, a expectativa que Jesus criou, e eu creio nisso, com relação aos discípulos, era a primeira, que eles crescem na palavra de Jesus. O que Jesus disse para eles? Eu destaquei aqui no início. Passemos para o outro lado da margem. Qual era o alvo? Qual era a missão? Qual era a linha de chegada? Afundar no meio do lago ou chegar na outra margem? Chegar na outra margem. Foi o que Jesus disse? Então isso vai acontecer. Deus é fiel. O que Ele fala é verdade. Ou você não crê nisso? Quais são as promessas de Deus na tua vida? O que Deus já falou contigo? Ah, mas não aconteceu ainda. Mas Ele falou que a gente chegaria na outra margem. É o alvo. É a linha de chegada. A nossa linha de chegada não é afundar no meio do lago. A nossa linha de chegada é chegar na outra margem. Saiu da boca de Cristo. Basta. Você crê nisso? Jesus, ele tinha essa expectativa. Por que vocês estão duvidando? Eu já não falei? Passemos para outra margem. Isso bastaria, na ótica da fé. E que isso anime o teu coração nessa noite. O que Deus falou contigo, Ele é fiel para cumprir. Aonde Deus quer te levar, Ele vai te levar. O que Deus quer curar em você, Ele vai curar. Amém ou não? Esse comando de Jesus não foi uma mera sugestão irresponsável, ou uma medida egoísta para fugir das multidões, porque ele já estava cansado. Não foi. Apesar de estar cansado mesmo, porque ele estava dormindo no barco. Mas não foi isso. Tratava-se de uma declaração, de uma promessa que ele fez. Passemos para outra margem. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá?
Números 23:19. Esse é Jesus Cristo. Você tem promessas na sua vida? Agora, se você tiver, eu queria que você fizesse com a mão assim, ó. Você tem promessa na sua vida? Você já alcançou todas elas? Não. E se no meio da declaração até essa conquista tiver uma tempestade? Vamos desfalecer ou vamos seguir crendo? É uma escolha que você faz. Amém ou não? Você está vivendo uma tempestade, apegue-se às promessas de Deus, pois Ele é fiel. E quando Ele quer fazer algo novo na nossa vida, grava o que eu vou falar, Ele começa te prometendo. Ele quer fazer algo novo na sua vida, vem uma promessa. E essa promessa vai servir como trilho, vai servir como base, como farol, como um norte, mas também como um combustível para que essa promessa aconteça. Amém? Mas Jesus também tinha uma expectativa de, além deles crerem naquilo que saiu da boca dele, acreditassem que a presença dele já bastava. Jesus estava no barco. Na tempestade que você está vivendo, Jesus está no seu barco aí? Não estou ouvindo. Sério? Então está tudo bem. Se Jesus está no barco, sabe por quê? Esse Jesus está dizendo que está no teu barco aí, Ele criou todas as coisas. Ele criou o universo, Ele criou você. Se Ele está presente, não tem motivo para temer. Nosso caminho é a fé. Você crê nisso? Amém? Em João 1,3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O nosso Cristo tem autoridade, tem poder. Se ele está no teu barco, por que tu temes? Ele vai te levar até o outro lado da margem. Amém? Ele vai cumprir essa promessa na sua vida. Nenhum de nós está livre, nenhum de nós está livre de deixar de perceber Jesus nas circunstâncias. Nenhum de nós. Mas nós temos a oportunidade maravilhosa de cooperar uns com os outros. Porque Jesus não está só na minha vida, ou só na tua vida, Maico. Cristo em vós, a esperança da glória. Por isso que eu perguntei aqui, se tem alguém passando por tribulação, por tempestade, e se tem alguém que não está, Deus quer que você se mova em função desse que está. Não é isso que a gente faz nas enchentes aí? O quanto nós saímos daqui para Petrópolis aquela vez? Tua casa estava sequinha, mas você foi lá cooperar. Agora em Macaé, Carapebus, aquela área lá, agora recente, semana, para trás, umas 2 semanas. Então quem não está passando por tempestade, Deus está contando contigo para você cooperar com quem está. Amém? Mas isso, nós precisamos crer numa coisa. Jesus está no barco. A presença dele é uma realidade. E ele tem autoridade e criou todas as coisas. E se a nossa visão está deturpada em momentos difíceis, a gente precisa crer que Jesus está também no nosso irmão. E aí é melhor serem 2 do que 1, porque se um cai, o outro levanta. Queridos, uma terceira expectativa que Jesus tinha com aqueles discípulos ali, além de crescerem naquilo que Jesus falou, de crescerem que ele estava ali, ainda que dormindo por uma estratégia, mas estava ali, o terceiro é que em Cristo há paz. Você crê que Cristo é o príncipe da paz? Você crê nisso? Em Cristo existe paz. Tanto tinha paz que naquele momento ele conseguiu dormir. E paz, meus irmãos, não é ausência de guerra. Gravem isso no teu coração. Paz é confiança de que tudo está no controle. O problema não é no nosso controle. É no controle
de Deus. Isso é paz. Não significa que você não vai ter tempestades e não vai passar por dificuldades, mas no meio delas você confia que Jesus preside sobre isso, que Ele governa, que Ele ama, que Ele cuida. Amém? João 14, 27 diz, Jesus falando, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Queridos, essa paz de Cristo, ela se estabelece em nós, justamente no meio da guerra, quando a gente escolhe descansar nele, quando a gente escolhe confiar nele, quando a gente escolhe se render a ele. E aí que vem a paz. O Salmo 37, 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais, ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Confia, descansa, se rende. Amém? E uma outra expectativa que eu creio que Jesus tinha, no meio daquela tempestade, com os discípulos, é que aqueles discípulos crescem no poder de Jesus. Ele tem poder sobre as leis da natureza, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre as enfermidades. Tem ou não tem? Ele tem poder. Ele tem poder até sobre a morte. Esse é o nosso Jesus, que tem poder. E ele está no teu barco? Está no teu barco? Em meio às tempestades, nós somos tendenciosos a esquecer do poder de Jesus. A gente fica distraído olhando para o tamanho do gigante. A gente é muito bom em ficar contabilizando os desastres. A gente é perito nisso. Mas a gente tem a excelente oportunidade de olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? No meio da circunstância, faz o seguinte, olha para Cristo, se estriba nesse poder de Cristo. Está doente? Jesus pode curar. Está desempregado? Jesus pode abrir sim uma porta de emprego para você. Pode ou não pode? Opa! Está em crise, está em conflito relacional, Jesus pode consertar esse negócio. Pode ou não pode? Claro que pode. Esse é o poder daquele que está no seu barco. Em meio às tempestades, se mova no poder de Jesus. Ele segue sendo poderoso para acalmar as ondas. Eu quero encerrar aqui esse tempo falando sobre a terceira pergunta. A primeira, que representa a nossa reação, não te importa que a gente pereça? Sabe de nada, inocente. E aí Jesus faz, e ele responde, por que sois tímidos? Não tendes fé? E depois que Jesus faz aquela bonança toda, os discípulos conversam entre eles. Quem é esse? Quem é esse? Amados, eu quero falar uma coisa para você. A tempestade, ela tem como objetivo, primeiro, provar os teus fundamentos. Ele mostra para você, ou ela mostra para você, o que realmente está aí dentro no teu coração. Em quem realmente você crê. Em quem realmente você coloca as suas expectativas. A tempestade, ela tem essa função. É uma delas.
E se você se vê abalado, que bom, porque você pode cavar mais fundo agora e ir na rocha. Amém? Mas também a tempestade, ela tem o poder de nos aproximar de Deus. A gente consegue ficar mais sensível nas tempestades. A gente se distrai menos. A gente se amarra mais ao Pai. Então, às vezes, Deus permite, sim, algumas tempestades, mas é por amor à tua vida. É para que você fique pertinho dEle. Você crê nisso? Amém? Mas também, queridos, a tribulação, ela serve para trazer glória para Jesus Cristo. A tempestade, ela glorifica Jesus. Eu queria que você botasse um texto aí, por favor, que é o Salmo 107, 28 a 31. São 3 salmos, 3 versículos. E aqui eu queria orar com vocês nesse texto. Que diz assim, ó. Salmo 107, 28. Queria que a gente lesse esse texto. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Finalzinho. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Vou repetir. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Eu quero dizer uma coisa para você. Só vai chegar do outro lado da margem quem enxergar Deus no meio do processo. Quem enxergar Deus no meio da tempestade. Porque quem enxerga o Senhor no meio da tempestade, se rende a Ele. Confia nele. Confia no poder dEle. Confia na promessa dEle. Não vai ser levado por sentimentos, não vai ser levado por emoções, vai confiar nele. E aí, meus amados, tudo isso traz glória para Deus. Quem é esse? Esse é o Senhor dos Exércitos. É a estrela da manhã, é a raiz de Davi, é o meu e é o teu Senhor. É aquele que morreu na cruz por nós. Quem é esse? É esse que teve aquele encontro pessoal contigo, que te tirou daquele lamaçal de trevas e te transportou para o reino de Cristo. É esse, é Jesus. É aquele que está aqui entre nós, no meio da igreja, que mora no meu coração e no teu coração através do Espírito Santo. Quem é esse, amados? É o Cristo vivo, que segue alcançando as nossas vidas. E a pessoa que vai chegar do outro lado da margem é aquela que enxerga Deus nesse processo, a ponto de dizer assim, ó, como isso me fez bem. Como hoje eu sou diferente. Como essa tempestade foi necessária na minha vida, porque eu precisava passar por ela. A pessoa que chegar do outro lado da margem, ela vai dizer assim, ó, por amor a Jesus e por uma necessidade pessoal, passaria tudo de novo. É o ponto que Deus quer chegar na minha vida e na tua vida, se é que você está passando por uma tempestade. Amém? Eu queria orar contigo. Em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé um momentinho. A gente quer orar. Procurei ser um pouco mais breve porque eu quero orar a Deus. Tenho certeza que Deus, Ele quer alcançar o teu coração. Não sei se eu consegui transmitir tudo que Deus queria, mas que bom que é a palavra dEle que faz efeito no nosso coração. A palavra que, como o Flavinho orou aqui, ela não volta vazia.
ela vai produzir o efeito a qual ela foi designada. E se hoje tem alguns irmãos aqui vivendo uma tempestade, Deus quer fazer bonança na sua vida. Mas Ele não quer fazer isso de forma descomprometida. Ele quer curar. Ele quer te levar a confiar. Ele quer te levar a descansar. Ele quer te levar para a rendição. Esse é o propósito, queridos. Esse é o motivo. E tudo isso vai trazer glória para Deus. E tudo isso vai trazer honra ao nosso Senhor. Eu queria orar aqui com alguns irmãos. Vocês ficassem bem livres. Se você está passando por alguma tempestade hoje, de verdade, e você quiser ver Jesus nessa tempestade, eu queria orar contigo, queria que você viesse aqui na frente, tá? Mas se você não está passando, eu vou dar um glória a Deus muito alto. Mas eu também quero fazer um convite para você. Se você quer receber um renovo de Deus para você começar a cooperar com outros. Se você quer cooperar com aqueles que estão passando por lutas. Se você quer receber um renovo, quer receber clareza de Deus, quer receber palavra, orientação do Espírito Santo. Não sei qual é o teu motivo, mas Deus quer te alcançar nessa noite. Deus quer te levar para um momento novo. Eu recebi uma mensagem de um irmão essa semana. Ele falando o seguinte: primo, eu quero me posicionar. Eu quero fazer discípulos. Eu quero cooperar contigo. Eu quero cooperar com os irmãos. Essa obra não é obra para alguns. É a obra da igreja. É para todos nós. E Deus quer você. Deus quer a mim. Curados e posicionados no meio de uma tempestade. Confiando naquilo que saiu da boca de Jesus Cristo. Confiando naquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel. Ele é fiel. A palavra dele não muda, não retrocede.